Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Quero mostrar para vocês aqui ah, o primeiro livro, né, aqui em PDF, quando eu comecei a estudar na faculdade, numa yeshiva, né, Zeit Yosef, Yeshiva University, né? Então, nós temos aqui o Beit Midrash. Bom, para vocês entenderem como é a forma de hermenêutica, exegese, dentro de um estudo, vou colocar essa nomenclatura de teologia judaica, né? A forma de da hermenêutica e da exegese judaica, da interpretação judaica, como ela olha e como ela enxerga os textos, né, como um judeu, na cabeça de um semita. Lembrando que os apóstolos eram judeus, Jesus era um judeu, então eles tinham essa visão. Bom, nós temos aqui a organização, né, que no desenvolver da história, né, foi pegando uma forma chamada Pardes, né, chamado Pardes. Bom, só para vocês entenderem, quer dizer, Pardes quer dizer pomar, né? Pomar, ou seja, quando você sobe essa escada de interpretação, você chega ao pomar, ao jardim do Éden, e esse olhar, eu vou colocar espiritual, essa elevação espiritual. Bom, tá aqui, ó, o primeiro é o Peshat, chama Peshat, que é a forma simples do texto. Eu vou só clarear aqui, vou só explicar para você o que significa o primeiro nível da interpretação judaica. Ou seja, quando falamos assim, por exemplo, você pega a forma teológica, né? Na nossa forma teológica. Então nós temos o que? O curso básico. Aí temos o básico, o intermediário, aí nós temos até o médio também. Aí temos o bacharel, aí temos o mestrado, aí temos o doutorado e tal, e tem todos esses níveis aí e tal, e beleza. Então, quando se fala de básico, né, aquele basicão, né, e seria esse aqui, ó, é o primeiro nível que você estuda um ano, você fica um ano na faculdade estudando esse nível aqui chamado Peshat. Então, observe que eu fico olhando muitas vezes alguns querendo explicar isso aqui, eles acham que é simples. Não, porque a interpretação é Peshat, Remes, Drash e Sod, e blá blá, e aquela coisa, né? Não, mano, a questão não é só falar que o estudo judaico tem essas formas, né? Essa organização sistemática de Peshat, Remes. Ou seja, claro que você vai fazer uma faculdade, não dá para você estender, ficar muito tempo, né? Então, assim, por exemplo, você vai na faculdade, é um ano. Então, é um ano a pessoa aprendendo as literaturas judaicas, a interpretação da Torá, do Tanakh e da Brit Hadashah, que no caso é messiânico, né? Se tem ali os líderes messiânicos, então você vai estudar também, fazer essa conexão da Brit Hadashah com Torá e assim por diante. Vai estudar tudo isso. Então, estuda tudo isto no nível Peshat, tá? No nível Peshat. Então, claro que depois vai rever conceitos, mas de uma forma mais aprofundada, que já é no segundo nível, chamamos de Remes, né? Em que você vai entender as aplicações alegóricas. Aqui está a questão, aqui que eu quero explicar para vocês. Aquilo que seria a teologia básica judaica, você é encorajado para vocês entenderem o nível. Aquilo que chamamos de teologia básica, o básico do judaísmo, né? Vamos começar do básico, que seria a teologia básica. Se você pegar um estudo sério mesmo e seguir os requisitos mesmo, no básico você é encorajado a estudar o hebraico. A primeira coisa é estudar o hebraico, pelo menos a nível instrumental. Então, você é encorajado
a adentrar, a conhecer o hebraico mesmo, a dominar a língua hebraica, para vocês entenderem o básico já requer isto. Por quê? Porque o que chamamos de básico, por exemplo, o nível simples aqui, ó, literal, que chamamos de literal do texto, por exemplo, você conhecer o hebraico, você conhecer os idiomas, e são coisas literais, você tem que conhecer o literalismo do texto, né, da sua forma literal. Né? O texto ele foi entregue em que idioma, então você tem que aprender a fazer esse análise literal do texto que chamamos de simples. E entender o texto na sua forma literal, entende? Entender o texto da sua forma literal. Então, por isso que às vezes você vai ver conexões. Por exemplo, você vê lá a serpente, falando, né? Então, alguns vão dizer, né, no seu nível literal, olha, a serpente falou. Beleza. Então você tem o nível literal e depois você tem as formas, por exemplo, você vai entender de uma forma mais profunda aquele mesmo texto, por exemplo, quando chega no Remes, você já vai entender de uma forma bem aprofundada as alegorias que tem por detrás daquele texto que você entendeu a priori que ele é literal. Entendeu? Eu poderia dar uma explicação só para vocês entenderem. A palavra, vamos pegar a ideia da serpente. Olha para vocês entenderem. Né? Observe. Nós pegamos a palavra serpente, que em hebraico é nahash. Então a palavra serpente no hebraico é nahash. Observe que essa serpente, conforme... Olha para vocês verem, gente. Ó, tem o nível Remes, o Drash, né, o Drash exegético, né, que já vai abranger mais, né, ou seja, é uma forma investigativo bem aprofundado, e tem o nível Sod, que é a sua forma, por exemplo, espiritual, quando falamos de segredo. Vou mostrar um texto aqui, uma palavra em hebraico, nas palavras de Paulo, você vai perceber que coisa interessante, você vai ver. Mas a questão é o seguinte. Então, a palavra serpente em hebraico é nahash. Quando você pega a palavra encantamento em hebraico é a mesma palavra nahash. E dentro de uma exegese judaica aprofundada, até mesmo no Remes, ele tem aplicações alegóricos, né? Até no mesmo no Peshat, no seu fundo histórico, literal, Nahash está envolvido com cultos pagãos, isso mesmo. Ou seja, lembra ali que os feiticeiros de Nabucodonosor, ele fez uma Nahash virar uma serpente, ou seja, um cajado virar uma Nahash, virar uma serpente. Então havia formas de culto no Egito que a serpente era tido como um ser divino, era adorado, ou ele estava inserido dentro de elementos, melhor dizendo, de elementos cultuais. Então, e também Nahash tem uma implicação de idolatria. Então, a serpente tem uma implicação de idolatria. Por exemplo, a idolatria, ela seduz as pessoas. Que é o caso da idolatria. A serpente não seduz as pessoas? Sim. Então, por isso que há o encantamento. Então, tanto a palavra serpente como encantamento vem de Nahash. Então, dá para você perceber que dentro da revelação das Escrituras, ele tem coisas escondidas ali, que vai além do seu olhar literal. Então, parece que o olhar literal no texto, a nível do português só, as pessoas já entendem ali, né? A serpente falou, mas não consegue aprofundar por não ter esses recursos dentro do hebraico. Por isso que eu estou falando que o texto Peshat aqui, que nós chamamos teologia básica, a teologia básica judaica requer já o conhecimento do hebraico. Então, quando eu entrei no texto, quando eu entrei na faculdade,
eu já tinha muitos anos estudando hebraico com professores, hebraico bíblico, hebraico moderno, grego e o aramaico, então para mim foi muito lindo, né? Quando eu adentrei na faculdade. Então nós temos aqui o Peshat, né? Verhabrit, Hadashah, Verhabrit, ou seja, o Tanar e a Nova Aliança, que estuda leis, profeta escrito em Nova Aliança, estuda tudo isso. O Remes, estudamos Mishnah, Shishá, Sidrei Mishnah, ou seja, as 6 ordens da lei oral. O Drash, que está aqui esse nível, que tem implicações exegéticas, investigativo. O Drash, nós estudamos o Talmud de Beverly, babilônico, o Talmud de Jerusalém, quer dizer, de Jerusalém. E aqui é aqui é o que eu acho interessante, né? Que o que me levou a vir aqui, né? A fazer esse vídeo é simplesmente que eu estava lendo uma palavra do Novo Testamento em hebraico, do apóstolo Paulo, e eu achei muito interessante, né? Porque em Efésios, isso está em hebraico, tá, gente? Né? Eu sei, eu faço uma análise do grego koiné, a minha exegese, também faço uma análise do grego koiné, mas eu gosto sempre de ver as minúcias também que está dentro do hebraico. Por exemplo, nós temos dentro do hebraico um advérbio, tá? Que é bevitar, que é advérbio, que é um advérbio, quer dizer com confiança. Aí nós temos et, ou seja, et sod, segredo. Ou seja, Paulo diz lá em em Efésios, capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, ó, também por mim, para que o abrir da minha boca, me seja dado uma mensagem para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. Essa palavra, mistério, no hebraico, é sod. Sod. Exatamente sod. Então, se você vai para um texto hebraico, você vai ler assim, ó, bevetar et sod habesorá, tá? Bevetar et sod habesorá, ou seja, o segredo, nível sod do Evangelho. Agora olha aqui, ó, o nível sod do Evangelho é dentro de uma interpretação, de um entendimento, ou seja, em que você agalga um nível mais profundo da interpretação do texto, ou seja, não é só análise literário, ou seja, homilias ou bases exegéticas, mas também são segredos ocultos, implicações espirituais, né? Ou seja, o sod aqui. Eles colocam aqui Cabala, depois eu explico o que é Cabala, tá? Existe a Cabalá esotérica, a Cabala da Idade Média, existe a Cabalá da Torá, ou seja, a Bíblia tem revelações ocultas, segredos que são espirituais, que só aqueles que adentram o nível de espiritualidade dentro das Escrituras, ele consegue tirar revelações profundas dali. Por exemplo, o texto em hebraico, ele tem gemátria, a gematria, tá? Ele tem a gemátria. Deixa eu ver aqui. Eu vou só dar um exemplo como funciona mais ou menos essa questão. Eu vou usar a ilustração aqui logo do hebraico. Não sei se dá para vocês verem aí. Vocês conseguem ver, gente? Eu acho que não vai dar para vocês verem, não. Não, mas eu vou mudar aqui agora. Eu vou colocar lá no texto hebraico para vocês verem. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Deu certo. Aqui está um texto hebraico. Observe. Você vai ler esse texto. Você vai ler esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Não vou entrar em questões de sintaxe aqui agora, porque isso aqui vai demorar muito, mas só quero dar a luz de ilustração para você entender. Então você leu lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui tem revelações aqui profundas. Por exemplo,
Olha para você ver uma interpretação, do hebraico. Tá aqui, essas três palavras. Tá? Essas três palavras aqui vêm da cabeça rosh. Temos a preposição rosh, cabeça. Aqui nós vemos, no próprio interpretação judaica, né, o messiânico, o judaica, o ortodoxo, eles conseguem ver o Messias aqui como cabeça de quê? Da criação. Porque aqui está a palavra princípio. E temos aqui a palavra princípio, ele tem a raiz aqui, a sua raiz, rosh, né? Que formamos a palavra rosh, que é cabeça, que se refere ao Mashiach. Então aqui você vai fazer uma conexão com o quê? Lá em Colossenses, de Jesus como cabeça de toda a criação. Beleza, olha para vocês verem, isso aqui coisinhas básicas da revelação, né? Aqui, ó, Beit, gematria, número 2, entendeu? Tá toda uma interpretação. Agora temos aqui, ó, a palavra Hashamayim. Hashamayim, aqui artigo, que é o, a, as, os, né? Aqui é Hashamayim, entre o céu, tá? Entre o céu, Deus fez os céus, né? Então, Elohim, temos o objeto direto, né? E temos aqui a palavra céu, Hashamayim. Ve'et haaretz, terra. Ou seja, fez os céus e a terra. Observe, né? No português você não vê quase nada. Realmente, olha lá, Deus fez os céus e a terra e tal. Mas observe que diante a interpretação que eu falei, com um olhar mais aprofundado, lembra do último nível de interpretação? O último nível de interpretação é o Sod, que é segredos. Ou seja, esses segredos você começa a ver eles só através do hebraico. Por isso que para chegar àquele nível, tem que dominar o hebraico. Então, para ter um nível mais profundo no Novo Testamento, à luz de síntese, até questõezinhas básicas. Às vezes tem coisinha básica ali que, se conhecer o grego, você faz correção, você tem ferramentas para pensar além um pouco mais daquilo que você está lendo naturalmente. Mas vamos cá. Aqui, ó, ve'et, nós temos aqui esse vav aqui, que é um vav conjuntivo. O vav, ele equivale ao número 6 na gematria. Número 6 é o número do homem. Então, dentro do nível Sod, tá? Do nível Sod, nós vemos aqui um segredo revelado aqui. O número 6 é o número do homem. Só que esse número 6, número do homem aqui, está falando do Messias. Ou seja, o verbo que se fez homem, né? O verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez homem. Aqui representa o Messias, aqui o número 6 representando o homem, também. E também eu expliquei para vocês que as letras também vêm de pictografia, de símbolos. Esse símbolo aqui, esse vav representa prego, sabe aqueles pregos, principalmente os pregos que era colocado ali, ganchos que era colocado ali no Mishkan, no tabernáculo, para segurar, para dar estabilidade ao tabernáculo. Então, o símbolo do vav, ele vem de um prego, gente, tá? Preste atenção. E sua gemátria, ou seja, sua numerologia é o número 6, número do homem. Isso quer dizer alguma coisa? Agora vocês vão ver que conexão perfeita. Observe que nós temos ve'et haaretz. Observe que esse vav, ele é o conectivo entre os céus e a terra. O que significa isso? O Messias, Yeshua, é aquele que desceu, que desce e faz conexão entre o reino dos céus e a terra, os homens. Então, Yeshua veio e faz conexão entre os céus e a terra. Então, tudo isso, de onde que nós tiramos isso? Pictografia e gematria. Então, os números, o hebraico, ele tem gematria e pictografia. Agora, digo para você, como eu estudei numa faculdade, ele nos ensina a ter regras, gente. Tem regras, tem limites. A gematria tem regras e tem limites. Por que isso? Porque tem muitas pessoas, leigos, que estudam isso aqui, e eles começam a viajar na maionese. Você está entendendo? Ele começa a inventar coisas. Não, mas se tem um número aqui na gematria, então vai ser aqui, vai ser isso, vai ser aquilo outro.
Ou seja, existe regras também, existe limites em que você tem que estar dentro dela, numa ciência, numa hermenêutica, numa regra de interpretação, para você não viajar na maionese. Mas que a gematria, a pictografia, a revelação sud é real, é algo real. E só o texto hebraico, uma análise aprofundada, começando do Peshat, Remes, Drash e Sod, que você vai entender níveis mais profundos da Torá e que o Eterno abençoe. Lehitraú.